Fala meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. Aqui no canal a gente conversa sobre crédito, economia e negócios, tá? Quem está falando com vocês é o criador do canal, Israel. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de lidar com cautela no processo de negativação de um crédito. Quando você vai indeferir uma proposta, muito importante você seguir alguns desses passos aqui, todos se possível, para que você não encerre o relacionamento com o seu potencial cliente ou já atual cliente associado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações e vamos para o conteúdo. Sim, meus amigos, existe um jeito, existe um mecanismo, uma forma de você indeferir uma proposta e ainda assim manter um bom relacionamento com aquele associado, com aquele cliente. Às vezes isso pode parecer meio que um tabu, um fator já que dá por encerrada ali aquela relação, mas não. Se você utilizar dessas questões, desses aspectos que eu vou tratar aqui no vídeo, com certeza você aumenta bastante as suas chances de melhorar o seu relacionamento com o seu cliente ou de manter um bom relacionamento mesmo indeferindo um crédito, tá? Existem alguns fatores que são muito importantes no processo de concessão de crédito. A gente deve buscar sempre analisar, já citei aqui em outros vídeos, vou deixar aqui no card, tá? Mas a gente deve analisar a capacidade financeira daquele cliente, a intenção dele de pagar, o que ele vai fazer com aquele recurso, qual a destinação ideal, se aquela destinação está adequada ali à expertise daquela atividade, daquela empresa, daquela pessoa física, enfim, uma série de aspectos que são bem complexos. A gente tem uma série de formas de fazer esse tipo de análise e que no final das contas vão ser capazes ou não de favorecer ali aquela concessão de crédito, claro que alinhado com a política de crédito daquela instituição. O que é a política de crédito? Basicamente é o regramento básico que define as condições que fazem com que uma operação seja aprovada, ou seja, o que aquela operação precisa ter para ser aprovada. São as regras de concessão. Essas regras elas estão previstas nessa política de crédito e são a base para o processo de análise. Além desses outros aspectos conceituais, existe também o que está previsto na política de crédito daquela instituição. Então, na política de crédito é que fica determinado ali o apetite máximo de risco, ou seja, qual o risco máximo de operação, tanto do ponto de vista de endividamento, quanto do ponto de vista de risco mesmo do cliente, calculado por um birô ou por um sistema próprio de análise estatística e de apuração de risco. Na política também vai ter a definição de valores máximos de concessão, prazos máximos, taxas mínimas e máximas, uma série de regras que devem ser observadas. E não é incomum chegar uma proposta de crédito, o responsável pela análise avaliar e, pelo momento atual ou pelas circunstâncias que estão sendo postas ali, ser desfavorável àquela operação ser negada. Normalmente, o que chega de resposta por quem fez essa entrevista de crédito com o cliente é a área de crédito negou, a proposta foi indeferida, enfim. Mas isso às vezes pode gerar um desgaste muito grande com aquele cliente, com aquele associado, porque pode ter sido feita às vezes uma negociação que meio que deu a entender que o crédito já estava aprovado. Às vezes ele pode ter criado uma série de expectativas perante aquele crédito e teve ali seu crédito negado. Então, o primeiro passo para qualquer boa operação de crédito diz respeito à honestidade e transparência no momento da concessão, no momento da abordagem ali do cliente. Demonstrar que existem sim boas perspectivas ou boas chances daquele crédito ser aprovado, mas que ele ainda vai passar por uma segunda análise de modo a não prometer uma liberação de um recurso sem que de fato o recurso seja aprovado. Esse é o primeiro passo para você
caso precise negar o crédito, negar da maneira mais adequada. O segundo passo é o seguinte: uma vez que o crédito foi indeferido, é importante avaliar por que ele foi indeferido, quais os motivos que levaram para esse indeferimento, para essa negativa. E nesse processo de análise, a gente deve pensar o seguinte, o crédito está sendo negado, se ele é um bom cliente, se ele tem ali bom caráter, se ele não tem restritivos, se ele tem de repente condições de manter ali um bom relacionamento com a instituição, é avaliar, por que esse crédito está sendo negado? O projeto de repente que foi proposto para esse recurso não está adequado à capacidade de pagamento desse tomador. Aí, sendo assim, o que vai ser feito? Vai ser avaliado com esse tomador, com esse associado, com esse cliente, por que ele está necessitando daquele recurso. O que justifica aquele pleito naquele montante se ele não tem capacidade de pagamento? Existem outras fontes de renda que estão sendo consideradas e que de repente ele não apresentou. Existem outros aspectos que não foram devidamente alinhados e esclarecidos e que devem ser. Esse é um fator importante para a gente poder entender o contexto e demonstrar isso para o cliente, ter essa clareza, ter esse nível de transparência, de maneira que ele entenda que é ele quem faz com que a operação seja aprovada ou seja negada. Não é a instituição tem total interesse em liberar o crédito, em auxiliar, em propor, em estimular o desenvolvimento das suas atividades econômicas, dos seus negócios, mas que existem fundamentos para que esse crédito seja seguro, a fim de proteger tanto a instituição, tanto o banco, tanto a cooperativa, quanto o próprio cliente de um eventual endividamento desnecessário ou inadequado ou acima da sua capacidade financeira. Então, demonstrar esse cuidado, demonstrar esse interesse vai fazer total diferença no processo de avaliação do crédito, de concessão ou de indeferimento desse pleito. Um terceiro fator importante diz respeito à definição e cumprimento de acordos feitos previamente. Então, se você se comprometeu a dar uma resposta para esse tomador, para esse cliente em 3 dias, cumpra esse prazo. Se houve alguma intercorrência, faça um contato prévio e demonstre que você está dando atenção para aquela operação, que você está dando atenção para aquela proposta, que não é só mais uma operação que chegou na sua mesa. É muito importante a gente ter esses fatores em mente e, cumprindo isso, com certeza você ganha muitas chances, aumenta bastante ali as suas opções e as suas possibilidades de manter um bom relacionamento com aquele cliente. Beleza, meus amigos? Esse era o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para ser sempre notificado quando sair um vídeo. Lembrando para vocês que aqui tem vídeo toda segunda e quinta às 12h05, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por assistir o novo vídeo. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.